Esta iniciativa política tem como objetivo mostrar-nos, no fundo, a nossa preocupação em relação às prioridades do governo do PSD ao governo regional. E perante esta nossa preocupação, na última reunião de Câmara, apresentei, enquanto vereador do Partido Socialista, uma proposta de recomendação na Câmara, de modo que a Câmara Municipal e o Executivo sensibilizasse o Governo Regional, inclusive até propusesse ao Governo Regional que lançasse um plano de prioridades para a região autónoma da Madeira. E esta nossa iniciativa teve como objetivo, no fundo, dar resposta a uma informação que nos foi dada a semana passada pela Comunicação Social, por parte do Presidente do Governo, que dizia que os campos de ténis da Quinta Magnólia, o projeto para os campos de ténis, eram para continuar. Nós consideramos que isto não é uma prioridade. Aquilo que nós consideramos urgente, e foi isso que nós solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara do Funchal, porque a Câmara do Funchal é a capital da Madeira, tem uma grande responsabilidade, visto que a maior parte da população vive no Concelho do Funchal, na nossa capital, e o Executivo, pelo poder político também que são do PSD, tem um grande poder político, no sentido de sensibilizar o Governo para a redefinição das suas prioridades. Porque, não só pela crise que nós atravessamos, económica e financeira, tendo em conta o agravamento do desemprego, o agravamento dos problemas sociais, mas também pela catástrofe que nós tivemos a 20 de fevereiro, consideramos nós que construir campos de ténis não é, na verdade, uma prioridade para a região autónoma da Madeira. E era isto que nós queríamos também que os madeirenses mostrassem ou dissessem se de facto acham que é uma prioridade construir campos de ténis neste momento, nesta altura. Ainda mais quando esses campos têm um custo orçamentado quase 8 milhões de euros. Será que neste momento é uma prioridade investir 8 milhões de euros, quase 8 milhões de euros na construção de um complexo de ténis? Nós consideramos que essa não é, de facto, uma prioridade para a região autónoma da Madeira. Ainda mais quando ainda não ouvimos o Governo dizer, nem a Sociedade de Desenvolvimento Responsável dizer que o projeto para o campo de golfe da Calheta vai ser adiado. Não, não vai ser adiado. Pelo menos ainda não ouvimos rigorosamente nada em relação a esta grande prioridade. O campo de ténis, o campo de golfe da Calheta, que está orçamentado em quase 17 milhões de euros. Ora, temos 8 milhões de euros para os campos de ténis, quase 17 milhões de euros para campo de golfe. Estas não são as prioridades que os madeirenses precisam. Há problemas gravíssimos do ponto de vista social, há problemas gravíssimos do ponto de vista da criação de emprego, e é aí que tem de haver o investimento. E é preciso redefinir estas prioridades, mas para isso é preciso, de facto, criar um plano destas prioridades. Porque não podemos estar à espera que o Governo da República transfira milhões e milhões de euros para ajudar a recuperação da região autónoma da Madeira e depois o Governo continua a não redefinir as suas prioridades, a não redefinir os seus investimentos. Consideramos nós que é um erro estratégico. E é verdade, e assumimos, pedimos ajuda à Câmara, à capital, que tem de facto sensibilizar o Governo regional. Uma outra área do campo das prioridades tem a ver com a questão relacionada com a cultura. Foi anunciado pelo Diretor Regional da Cultura que este ano seria o ano zero dos contratos de programa com as associações culturais. Ora, mais uma vez, de facto, a cultura parece não uma prioridade. No entanto, nós lançamos um desafio. Já que este ano é o ano zero dos contratos de programa, então, que este ano seja o ano da formação dos agentes culturais. Isto é, que a Direção Regional da Cultura invista o pouco dinheiro que tem, as poucas verbas que tem, na formação dos agentes culturais, de modo que eles aprendam formas de apresentar candidaturas à União Europeia para financiar os seus projetos culturais, para financiar as suas associações culturais, ensinando-os a serem autónomos, a serem independentes do ponto de vista financeiro. Aqui sim seria um investimento a médio e longo prazo. E aqui seria um verdadeiro investimento. Porque nós não podemos aceitar que exista, como nós sabemos que existe,
uma grande quantidade de milhões de euros de fundos europeus para a área da cultura e as associações culturais não concorrem a esses milhões de euros. Nós consideramos que pode ser por falta de formação, pode ser por falta de iniciativa, pode ser por diversas razões. Agora, o papel, quanto a nós, da Direção Regional da Cultura e do Governo Regional é sensibilizar essas associações, prepará-las para formalizar os seus projetos, para se apresentarem de uma forma credível, naturalmente, projetos com qualidade a estes fundos europeus para tentarem ser sustentáveis do ponto de vista financeiro.